noite é com muita alegria que nos reunimos aqui para a cerimônia de posse da diretoria eleita da Sociedade Brasileira de Cancerologia, triênio de 2021 a 2024. E é em nome dessa diretoria que agradecemos todos os presentes que reservaram um tempo em suas agendas para nos prestigiar. Infelizmente, não podemos estar juntos em virtude da pandemia, mas vamos fazer com que esse evento tenha o mesmo espírito de vitória, liderança e amizade. Nesse momento, eu gostaria de pedir à nossa equipe a execução do hino nacional brasileiro. E durante o hino, vamos prestar uma homenagem aos fundadores e ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Cancerologia, a mais antiga entidade de cancerologia da América Latina, fundada em 1946. Novamente, eu agradeço a participação de todos os presentes que reservaram um tempo aí na sua agenda para a participação deste evento tão importante. E agora eu farei a leitura dos nomes da nova diretoria que foi eleita para o triênio de 2021 a 2024. Dr. Ricardo César Pinto Antunes, presidente. Vice-presidentes: Luiz Eduardo Werneck de Carvalho, do Pará. Nise Yamaguchi, de São Paulo. Antônio André Perdicares, de São Paulo. José Getúlio Martins Segala, de São Paulo. Enaldo Melo de Lima, de Minas Gerais. Secretário-geral: Luiz Antônio Negrão Dias, do Paraná. Secretários adjuntos: Zézio Jadir Fernandes Júnior, de São Paulo. José Ulisses Manzini Calegari, do Distrito Federal. Tesoureiro-geral: Robson Freitas de Moura, da Bahia. Tesoureira adjunta: doutora Virgilina Guimarães Farrell, da Bahia. Gostaria também de agradecer ao doutor Roberto Fonseca, membro e ex-presidente, e do doutor Robson Moura, que é presidente do Conselho Superior da Sociedade Brasileira de Cancerologia, ao qual eu passo a palavra nesse momento. Doutor Robson, por gentileza. Do nosso querido presidente reeleito, doutor Ricardo Pinto Antunes, eu assumo esse trabalho nesse momento. É importante chamar a atenção, né, o papel que nós representamos, e eu fico muito feliz pelo fato de fazer parte dessa sequência de importantes médicos, cientistas da área de cancerologia. A sociedade esse ano comemora 75 anos, e aí fica já um recado ao nosso presidente reeleito. A nossa sociedade merece uma comemoração digna e importante como ela é. Nesse momento em que nós fazemos a abertura para a posse da nova gestão, eu gostaria de falar algumas palavras relacionadas à pessoa de Dr. Ricardo, que é o nosso líder comandante como presidente nesse momento. É importante deixar claro, nesse momento,
que o doutor Ricardo, com todas as dificuldades nesse momento de pandemia, em que nós já passamos de 1 ano e meio por esse período, e com certeza ainda não acabou, mas graças a Deus, pelo menos aqui no Brasil especificamente, houve uma melhora razoável para boa e espero que se mantenha assim. Por que eu faço essa questão de figurar na presença de nosso presidente atual e reeleito? Exatamente pela garra e tenacidade e comprometimento com a SBC. Dr. Ricardo é membro da sociedade há anos, presidente, vice-presidente, e automaticamente enfrentou batalhas que não foram pequenas. E ele soube conduzir o seu time, a sua diretoria. Como atual presidente do Conselho Superior, é uma honra muito grande tê-lo, doutor Ricardo, como presidente reeleito da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Vou enumerar alguns momentos que me vêm à memória e principalmente ao meu coração. Eu estou falando muito mais pela emoção do que pela razão. A Sociedade Brasileira de Cancerologia tem um histórico de fazer cursos em vários lugares do mundo. E é uma maneira inteligente e bem feita por quem criou esses cursos. Primeiro porque nós aprendemos nesses locais que nós estamos passando, cidades, países de forma geral, em todos os continentes praticamente, mas principalmente trocar amizades, trocar conhecimentos, trocar coisas que nos trazem a força do pensamento e do nosso coração. E ele soube fazer isso em eventos em que ele esteve coordenando, junto comigo, mas muito mais presente com ele. Eu posso enumerar aqui Cidade do Porto, eu posso enumerar aqui em Paris, que foi nosso último evento em 2018, com uma condução muito boa durante todo o evento. Então, automaticamente, esse é um dos papéis fundamentais da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Ensino, extensão, pesquisa. Além disso, ela representa uma especialidade tão antiga quanto as sociedades de especialidades. A nossa cancerologia é anterior à própria Associação Médica Brasileira. E é importante salientar que isso é fundamental e, principalmente, ela precisa ser respeitada como ela merece. O Dr. Ricardo conseguiu fazer um congresso em 2020, em plena pandemia, numa parceria muito importante com o TJCC, Todos Juntos contra o Câncer, que houve uma quantidade enorme de pessoas presentes de forma virtual, como nós estamos aqui agora. Foi um sucesso muito grande. E tivemos a oportunidade também de ter feito em outro momento, presencial, em um momento histórico, e volto a dizer, pensando no coração, quando nós tivemos uma homenagem e uma comenda ao grande jornalista que nós perdemos, Ricardo Boechat. E nós tivemos uma sala lotada com pessoas, inclusive em pé, para assistir essa homenagem merecida a Ricardo Boechat, por decisão e por apoio e organização do Dr. Ricardo Pinto Antunes. Então, amigo, você continue presente na SBC, ela precisa mais do que nunca você nesse momento. E dizer que eu e como Ricardo Fonseca, que somos nesse momento os dois únicos representantes do Conselho Superior, conte conosco, conte comigo, conte com o Roberto Fonseca, que eu tenho certeza que você vai fazer mais ainda e melhor, se é que é possível você melhorar, mas eu tenho certeza que você vai ter uma carta na manga para que a nossa sociedade seja reconhecida e, principalmente, respeitada pela medicina brasileira e a medicina do fora do Brasil. Boa sorte e conte conosco e que Deus tome conta de todos nós. O balanço da sociedade da qual eu sou tesoureiro está todo pronto, todo organizado, disponível. Achamos que nesse momento não era um momento para se colocar em números aqui, até mesmo pela questão de não estarmos próximos,
mas qualquer associado que esteja presente ou qualquer associado que queira ter acesso, é só fazer o pedido pelo e-mail da sociedade, que nós estaremos enviando para qualquer médico associado que queira ler e ter os detalhes sobre o nosso balanço. E caso de dúvida, pode responder perguntando, que nós, juntos com o contador e as duas secretárias, devemos fazer. Quanto a outro motivo, rápido, foi um privilégio que nós tivemos, que nós recebemos recentemente, né, no meados do mês de abril e maio de 2021, um valor importante para a sociedade do bônus do câncer. Para aqueles mais antigos, né, era uma política que foi feita com a Presidência da República, que foi uma vitória da Sociedade Brasileira de Cancerologia, que recebia esse apoio para fazer atividades como nosso amigo Perdicardes, por exemplo, na área de ensino e de formação acadêmica e também da própria população. Nós recebemos 330 e poucos mil reais que está disponível na sociedade para continuarmos fazendo o nosso papel, que é divulgação, treinamento, extensão e pesquisa no controle do câncer. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Robson Moura, atual tesoureiro, ex-presidente, pelas palavras. Gostaria de passar a palavra agora à doutora Nise Yamaguchi, que é vice-presidente eleita da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Por favor, doutora Nise. Boa noite a todos. Eu falo aqui hoje em nome de todos os nossos diretores da Sociedade Brasileira de Cancerologia anteriores e me dirigindo para o futuro em que nós temos muitas incertezas dentro do panorama mundial de toda a situação do câncer, onde nós temos uma dificuldade de treinamento de novos profissionais e dentro de circunstâncias bastante difíceis em relação aos tratamentos iniciais das doenças, porque o sistema está muito colapsado devido à pandemia. Então, falarmos de câncer, que é uma das doenças que mais mata no mundo, e da oportunidade que a sociedade brasileira tem de ser um luminar nesse combate, é um privilégio e uma ousadia. Eu diria que essa ousadia que nós tivemos de fazermos um congresso em meio a uma pandemia, o Congresso Brasileiro de Cancerologia, o ano passado, contamos com todos os senhores aqui presentes, e também com a vontade e o desejo de oferecermos as nossas capacidades, não é, em prol do benefício realmente de que os estudantes possam aprender e possam estar estruturando as suas carreiras através desses contatos com uma medicina de ponta. Então, eu queria desejar agora a todos também que participem da revista da Sociedade Brasileira de Cancerologia, que nós estamos agora reeditando, né, e fazendo com que ela possa ser reconhecida, e que nós possamos também trabalhar em conjunto por um Brasil bastante forte e que a sociedade possa contribuir no seu maior acervo, né, que é a sua capacidade de pessoas, de trazer de elencos importantes de pessoas que trazem o seu melhor para oferecer ao país. Então, Ricardo, muito obrigada, é um prazer estar com você. Robson, obrigada também pela presença sempre constante, né, tanto na diretoria quanto no Conselho Superior, mas eu queria homenagear todos os nossos antecessores. Apesar deles já terem sido citados, nós estamos aqui por causa de todos que nos antecederam. Então, muito obrigada a esse passado pujante, mas que nós possamos fazer parte de um futuro bastante intenso e com muita coragem para que nós possamos contribuir. Muito obrigada. Obrigado, doutora Nise, pelas suas palavras. Eu vou passar a palavra na sequência para o doutor André Perdicares, depois para o doutor Mário Bruno Félix, na Argentina. E também registrar a presença aqui do doutor Carlos Ricardo Chagas, da Academia Brasileira de Mastologia, da doutora Elizabeth Junco Alexandre, da Associação Brasileira de Mulheres Médicas, e da Ana Cristina Pinho, que é diretora-geral do INCA. Na sequência, eu vou passar
a palavra a vocês. Eu gostaria de pedir a todos para a gente estabelecer um tempo médio aí entre 3 e 5 minutos, para a gente não estourar muito aqui a nossa cerimônia. Então, doutor André, por gentileza, a palavra é sua. Bom, já que deram pouco tempo, mas não tem problema nenhum. Eu me sinto extremamente honrado em participar dessa diretoria, cuja liderança está com o Ricardo Antunes. Eu desejo a todos que estão participando dessa cerimônia uma boa noite. Na verdade, falar sobre a Sociedade Brasileira de Cancerologia é, de uma forma ou de outra, falar também sobre o complexo que é o processo educacional, tão complexo quanto a própria doença. Então, eu gostaria de assinalar algumas das vitórias que nós tivemos. Nós tivemos o Crescer Bem. O Crescer Bem teve a possibilidade de ser trabalhado em São Paulo, em São Vicente, em Santos, enfim, há uma série de lugares em que a gente procurava fazer com que os professores se interessassem e que pudessem trazer assuntos pertinentes, certo? Não ao câncer em si, mas todo um complexo que envolve, certo? Não apenas a biologia. E gostaria também de trazer que nós tivemos a possibilidade de termos a edição sob o comando, inclusive, do Ricardo, de dois livros de prevenção básica, prevenção do câncer no Brasil. E eu acho isso que foi de extrema importância. Praticamente, todos os colegas que me antecederam, certo? O Robson, a Nise, eles exaltaram exatamente o papel da Sociedade Brasileira de Cancerologia, mais antiga sociedade que nós tivemos nesse país. Eu acho que é muito interessante nós tomarmos ciência, certo, do papel que exerce essa sociedade, tanto na formação, quanto também na prática de profissionais. Nós estamos com outro projeto, um projeto que vai implicar fundamentalmente em trabalhar a escola e com isso fazer com que nós formamos profissionais que sejam mais atentos à prevenção e não tão somente à doença, certo? A doença existe, isso é sabido, é uma das que mais mata no mundo, mas, na verdade, nós também temos uma série de dificuldades para nós trabalharmos esse papel da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Eu não vou me estender mais do que isso, eu parabenizo de novo e me sinto extremamente honrado de poder participar dessa diretoria com tantos ilustres colegas. Eu queria desejar, então, ao Ricardo e a todos os colegas, da qual eu também participo, que seja uma gestão que flua muito bem dentro do nosso país e fora do nosso país. Eu agradeço imensamente e me sinto extremamente, volto a dizer, honrado de pertencer a esse rol de colegas. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, doutor André Perticares. Nesse momento, eu passo a palavra ao doutor Mário Bruno Félix, que representa a FESCAS, que é a Federação das Sociedades de Cancerologia da América do Sul. Doutor Mário Bruno, por gentileza. Buenas noches, realmente un verdadero placer poder acompañarlos en esta nueva asunción de las autoridades de la Sociedad Brasilera de Cancerología. En este momento, por tercera vez, Brasil está ocupando la presidencia de la federación. El doctor Luis Eduardo Puernet de Carvalho es el presidente en este momento de FESCAS. La FESCAS se fundó bajo la presidencia del doctor Irán Silveira Lucas. Me emocionó verlo en la foto que ustedes pasaron en el video inicial. Y esta es la tercera vez que Brasil ocupa la presidencia. El doctor Gómez fue el segundo presidente de origen brasilero de FESCAS y ahora el doctor Luis Eduardo que lo está ocupando.
un profundo saludo, una oportunidad de trabajo conjunto con el resto de los países de Sudamérica que integran la Fundación, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Chile, nos están acompañando, por supuesto, Brasil en primer lugar con la presidencia. Deseo los mayores éxitos, como siempre lo han demostrado las autoridades de la sociedad brasilera, y va a ser un gusto poder trabajar intensamente junto a ustedes. La Sociedad de Cancerología ha podido combatir el cáncer y de una forma u otra también nos estamos sobreponiendo a esta pandemia de COVID y podemos seguir trabajando conjuntamente por otra vía, pero seguimos juntos hacia adelante con un futuro promisorio. Felicidades y gracias por la invitación para poder estar presente. Obrigado pelas suas palavras. Apenas registrar mais algumas presenças aqui: Dr. José Ulisses, Dr. Luiz Negrão, Ézio Jadir Fernandes Júnior, Alex Guedes, Dr. Bruno Naves, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, o Enaldo Lima e o Daniel Grabars. A Mirula Stigl, da Abrale e do TJCC, acabou de entrar na sala. Bem-vinda, Mirula. Logo mais eu passo a palavra para você. E nesse momento eu vou passar a palavra ao Dr. Carlos Ricardo Chagas. Ele representa a Academia Brasileira de Mastologia e é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Dr. Carlos Ricardo, por gentileza. Boa noite a todos. Dizer da minha honra de estar aqui entre os senhores, né, da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Eu posso dizer que frequento, mas participo da Sociedade de Cancerologia, assim, apesar de não ser membro da sociedade há alguns anos, graças aos convites para dar aulas por diversos presidentes, como Irã Lucas, como Roberto Gomes, etc. Então, é uma honra muito grande participar aqui. Então, eu também me emocionei, porque alguns colegas que foram citados aqui, ex-presidentes, são patronos da Academia Brasileira de Mastologia, como Irã Lucas, como o professor Macilac, como Jaime Queiroz, como Roberto Gomes, como Laí Ribeiro. Então, esse grupo é um grupo conjunto, né? E as nossas metas são parecidas, só que, desculpe tomar um pouco o tempo, como academia, nós nos prendemos mais ao memorialismo, né? Manter viva a memória desses colegas e de tantos colegas que participaram dessa luta contra o câncer. Rapidamente, lembrar para vocês que o câncer da mama, ele desde o final do século XIX, por volta de 1895, quando Hallstatt criou a sua cirurgia, até 1980, né, quase no final do século XX, só tinha uma cirurgia. E depois, então, criaram-se a possibilidade de cirurgia conservadora e uma melhora da quimioterapia. E nós que temos cabelos brancos, né? Se isso ficou parado 100 anos, quem começou a trabalhar com câncer de mama depois dos anos 50 ou depois dos anos 60, teve oportunidade de acompanhar toda a evolução e todas as mudanças do câncer de mama, do tratamento, do diagnóstico. E, por isso, nós achamos muito importante relembrar todos esses nomes, manter viva a memória de todos esses colegas que lutaram e brilharam nessa luta. E a gente continua, que além do memorialismo, do humanismo, a gente tem como meta estar atento, né, para melhorar a atenção às mulheres, aos homens que possam vir a ter câncer de mama, principalmente na prevenção. Então, quero agradecer aos senhores, agradecer muito ao carinho do Dr. Ricardo Antunes, que nos acolheu de uma maneira muito, muito sincera e muito auspiciosa, agradecer a todos vocês e espero que
Nós temos uma reunião mensal que a gente fala também, na maioria das vezes, de câncer, e a próxima é agora, na primeira semana de setembro, e eu vou fazer um convite, vou mandar convite para a presidência, mas todos estão convidados, e será sempre um prazer tê-los conosco. Muito obrigado pela participação, por essa oportunidade de comunicar, de falar sobre os objetivos da nossa nova academia. Boa noite, obrigado. Ricardo Chagas, obrigado pelas suas palavras. Registrar também aqui a participação do Antônio Rissoni. E, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Elizabeth Regina Junco Alexandre. Ela é presidente da Associação Brasileira de Mulheres Médicas. Boa noite a todos. É uma honra muito grande para mim estar hoje aqui nessa cerimônia de posse dessa sociedade tão importante que eu fiquei sabendo que é a mais antiga do Brasil. Eu sou cardiologista e a minha sociedade tem o mesmo nome, as mesmas siglas de vocês, SBC. Então, é uma honra muito grande estar aqui e desejo a todos vocês um sucesso enorme nessa gestão, pois as doenças cardiovasculares e o câncer são as doenças que mais matam no mundo e precisamos mesmo de uma energia muito grande e muita luz para oferecer para os nossos pacientes, para os nossos profissionais, uma grande ajuda nesse momento de tanta dificuldade que a gente vem passando com a saúde, nesse momento tão difícil de pandemia, que relegou essas outras doenças para um segundo plano. Então, eu desejo a vocês muito sucesso, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Boa noite. Obrigado, doutora Elizabeth. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra, então, para a Merula Stigl. Ela representa a Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e também representa o movimento TJCC, Todos Juntos contra o Câncer. Fique à vontade, Merula. Marcos, muito obrigada. Doutor Ricardo, doutora Anise, muito obrigada pelo convite. Eu tenho a experiência do outro lado da mesa, como paciente, talvez uma experiência tão grande quanto muitos dos que estão de cabelinho branco ou carequinhas aqui nessa reunião. Há 50 anos eu sou paciente, então provavelmente muitos de vocês também nem eram formados ainda quando eu comecei o meu tratamento. Certamente, né? Porque 50 anos é bastante tempo. Ou alguns, como o Dr. Drauzio Varela, às vezes brinca comigo que ele tem exatamente a mesma idade de experiência quanto a minha idade. Meu diagnóstico é talassemia major. Eu nasci numa época que não tinha recursos, graças ao meu pai, a ciência, a espiritualidade, enfim, as inovações que chegavam a cada nova década. Eu pude vencer os desafios, tive 3 filhos, me realizei como empresária, como mãe, como mulher. Em algum momento, sou o sino de trabalhar por um propósito e trabalhar para que outras pessoas pudessem ter a mesma oportunidade que eu e que outros pacientes que tinham alguma condição financeira privilegiada ou pais sensacionais como os pais que eu tive, para a gente mudar a história da talassemia no Brasil. E depois a gente começou um trabalho com pacientes da oncomatologia. Hoje a Abrale existe há 18 anos, é uma instituição muito reconhecida, muito sólida, tem mais de 40 projetos, atua em mais de 15 capitais, tem 74 funcionários, mais de 200 voluntários, e é uma bênção, um privilégio orquestrar todo esse trabalho. Eu sei que muitos de vocês, em algum momento, já participaram
das nossas iniciativas. Se não participaram ainda, fica um convite para vocês se engajarem no movimento Todos Juntos contra o Câncer, que é uma iniciativa que reconhece tudo que está sendo feito de maravilhoso no mundo científico, em toda a equipe multidisciplinar, para que a gente possa encontrar soluções para esse problema que é tão complexo, o sistema de saúde no Brasil, tanto o SUS como o sistema complementar. A gente tem um país abençoado, um povo abençoado, mas ainda com grandes, enormes discrepâncias e diferenças sociais que a gente precisa trabalhar junto, unido, para encontrar soluções cocriadas, para diminuir essa barreira e esse sofrimento aí em todo o Brasil. Hoje a tecnologia nos une, né, como a gente está conectado aqui, e eu acho que a gente pode pensar em soluções que podem levar esse alento, esse conhecimento também em regiões mais distantes. Dentro desse trabalho, desse propósito que a gente abraçou, a gente tenta também levar a dimensão da espiritualidade, porque, no ponto de vista como eu enxergo a vida, a gente não vem aqui por acaso, não é por acaso que a gente enfrenta um desafio de saúde, não é por acaso que vocês escolheram uma profissão tão nobre quanto a medicina. Com certeza, a conexão da espiritualidade para o médico que acredita na espiritualidade, como é o caso da minha querida amiga doutora Anise, sempre você vai ter intuições, sempre você vai conseguir ter ideias de como trazer, então, esse amor ao próximo que Jesus nos falou há 2000 anos, mais próximo do leito do paciente. Então, contem comigo, né? Eu acho que enquanto eu tiver energia e força, eu vou estar junto. Em outra dimensão, também eu vou estar junto. E, enfim, parabéns para a nova diretoria, parabéns para os desafios que vocês abraçam. E, com certeza, só a espiritualidade para reconhecer e agradecer todo o benefício que vocês trazem na vida das pessoas todos os dias. Então, é um trabalho de time. Eu acho que o médico, nesse momento de pandemia, viu o quanto a gente é frágil, né? Então, não é porque é médico que é representante de Deus, é complexo. E toda enfermeira, nutricionista, fisioterapeuta, enfim, todo esse time tem que ser orquestrado para um propósito comum. O movimento propõe essa colaboração. Se você tem algum projeto bacana que precisa ser mostrado, vem fazer parte do movimento, vem fazer parte conosco desse esforço e também conte conosco para ajudar nas suas iniciativas. Parabéns para a nova diretoria e que vocês possam ser intuídos para a direção sempre correta. Obrigado, Mirula. Stiga, o representante da Abrale e do TJCC. Gostaria apenas de registrar e agradecer a presença também de Henrique de Linze Horta, do ACIR, da âmbito hospitalar, do Dércio José Zerves, desculpe se eu errei o seu nome. E nesse momento eu gostaria de passar a palavra para a Ana Cristina Pinho, representante do INCA, Instituto Nacional do Câncer. A palavra é sua, doutora Ana. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o doutor Ricardo Antunes por mais uma gestão à frente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, bem como aos demais membros da diretoria. Também ratificar a parceria do INCA e a importância da participação ativa dos seus representantes no CONCINCA, e são vários, doutor Negrão, doutora Anise, já estiveram lá com a gente. Então, no CONCINCA, que é exatamente o fórum consultivo, né, que congrega todas as
entidades ligadas à oncologia, como sociedades e associações de especialidade, departamentos do Ministério da Saúde, a ABFIC, a Associação das Santas Casas, o Conselho Nacional de Saúde, CONAS, CONASEMS, dentre outros, e desejar mais um ciclo de muitas realizações nesse cenário tão desafiador que vivemos, em que, mais do que nunca, a responsabilidade e a eficiência de todo o sistema serão a chave aí para o acesso da população ao controle do câncer em todo o seu espectro. Então, mais uma vez, parabéns e estamos juntos aí na luta. Podem contar com o Instituto Nacional do Câncer sempre, e nós contamos com a parceria dessa sociedade pioneira, né, histórica, no âmbito da cancerologia. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, doutora Ana, pelas palavras. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao presidente reeleito para o triênio 2021, 22 e 23. Presidente Ricardo Antunes, por favor, a palavra é sua. 22, 23 e 24, desculpe. A palavra é sua, Ricardo. Bom, boa noite a todos. Realmente com imensa honra e alegria que, em nome da Sociedade Brasileira de Cancerologia, eu cumprimento e agradeço imensamente a presença e a participação de todos os ilustres amigos nesta solenidade virtual de posse da nova diretoria da SBC, enaltecendo o elevado significado deste ato. Sem dúvida, eu procurei escrever algumas coisas para não me ver inundado pela emoção e ser um pouco mais preciso. É um momento singular em minha vida. Ter sido reeleito para a presidência da Sociedade Brasileira de Cancerologia representa a maior honraria que poderia receber. A fascinante história da criação da nossa SBC iniciou-se, como vimos, no ano de 1946, uma época em que se podia fazer muito pouco pelos pacientes com câncer. Sua fundação na Sociedade de Medicina e Cirurgia, no Rio de Janeiro, foi fruto da inspiração, da dedicação e da determinação notável de 3 grandes mestres, a quem devemos toda a nossa reverência. Os professores Mário Kreff, Alberto de Lima Coutinho e Jorge de Marcilac. Pioneiros da cancerologia nacional, enriquecidos pelas melhores cabeças dos estados da federação e notáveis públicos, entre os quais se coloca a maioria dos dirigentes do Serviço Nacional do Câncer, hoje o emblemático Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. A Sociedade Brasileira de Cancerologia, produto da população brasileira que atendeu ao seu chamamento, evoluiu para uma grande sociedade decretada de utilidade pública, com posição marcante na luta contra o câncer e no progresso da cancerologia em geral, sendo a mais antiga entidade de cancerologia, não só no Brasil, como na América Latina. Deus me concedeu a graça e o privilégio de viver até aqui para participar deste momento tão importante e tão significativo para mim, onde mudanças se abrem nessa nova era, com ânimo, garra e recomeço de novas ideias. Essa vitória não é somente pessoal, é também de toda a diretoria da SBC, a quem nesse momento parabenizo e agradeço a enorme confiança em minha pessoa. E também de minha família, pelo apoio incondicional e pelas horas de convívio e lazer que foram certamente sacrificadas ao meu ideal, frente desta sociedade cujo envolvimento na luta por uma política nacional para o setor que valorize a pesquisa, a prevenção, o ensino continuado da cancerologia e o acesso equitativo ao tratamento para todos que necessitam, é o nosso objetivo primordial.
Educação e saúde andam juntas. Os problemas e as soluções se aproximam. Não se pode pensar diferente ao tentar resolver questões tão ligadas. O crescimento e o desenvolvimento de um país que deseja socialmente ser correto com seus cidadãos tem por obrigação cuidar de seu maior tesouro, a saúde do povo. Há mais de 20 anos, tive a chance de colaborar com a SBC e, durante esse período, tive o privilégio de participar do seu desenvolvimento e crescimento, uma inestimável realização profissional e a honra de ajudar a manter viva a saga dos seus fundadores e antigos dirigentes. Eu reafirmo meu compromisso com a tradição e capacidade, ao longo desses 75 anos da SBC, de atualizar-se e adaptar-se às transformações oriundas do conhecimento e da necessidade e demandas da sociedade brasileira. Esse é o tamanho do nosso desafio. Vamos enfrentá-lo juntos, conhecendo os anseios e expectativas de desempenho de nossa gestão, modernizando e integrando nacionalmente e internacionalmente a capacidade de resposta de nossa instituição, que em sua longa vida tem sido a incubadora de inúmeras entidades médicas assistenciais ou de educação e pesquisa que dela brotaram, a nossa Sociedade Brasileira de Cancerologia. Eu gostaria, nesse momento, de apresentar brevemente um levantamento resumido de algumas ações da SBC desde 2018. Eu gostaria que essa tela fosse compartilhada. Na realidade, nós tivemos várias atividades, aí apenas um resumo. Desde 2018, quando assumimos lá em Belém do Pará a nova diretoria. Pode passar a primeira. Como a doutora Ana Cristina citou, e agradeço muito suas palavras, nos mantemos no Conselho Nacional do Câncer, o CONCINCA, e através da representação, na maior parte do nosso amigo e vice-presidente, doutor Luiz Antônio Negrão Dias, doutora Anísia Yamaguchi também, são várias reuniões, sempre somos convidados e mantemos a nossa posição que sempre houve no Conselho Nacional do Câncer. O curso que foi citado pelo Dr. Robson, nosso hábito de fazer os nossos cursos internacionais, são cursos que permitem uma experiência única, são teóricos, práticos, são cursos que permitem a convivência no dia a dia prático das instituições anfitriãs e são cursos para todos os sócios da SBC. Nosso acordo cooperativo, bendito pelo nosso professor Mário Bruno Félix, que temos com a Federação Sul-Americana da Cancerologia, hoje representada em sua presidência pelo nosso vice-presidente, Dr. Luiz Werneck, que saúdo nesse momento. Temos um acordo cooperativo, a Sociedade Brasileira de Cancerologia é a única representante do Brasil, temos muito orgulho em fazer parte desta federação, nossos encontros com a ABFIC, com as filantrópicas, o Comitê Consultivo do Projeto Oncorrede, à frente a doutora Anísia Yamaguchi, o doutor José Segala, durante mais de um ano, num trabalho de câncer de cabeça e pescoço, com o grupo de trabalho de cabeça e pescoço no sul do Brasil. Tivemos a reunião da nossa sociedade e mantemos essas reuniões periódicas. Pode passar o seguinte. Vários eventos, né, que participamos, que apoiamos, entre outros. Pode passar o seguinte. Realizamos em Belém do Pará, sob a presidência do Dr. Luiz Werneck, o 22º Congresso Brasileiro 21º Congresso Brasileiro de Cancerologia, que realmente não foi numa época ainda presencial, foi um sucesso que manteve
o sucesso de todos os congressos dentro do objetivo de pesquisa, de atualização médica, de democratização da medicina, com acesso a estudantes, enfim. Pode passar o seguinte. As reuniões que tivemos da cancerologia, reuniões preparatórias para o 22º Congresso, que foi presidido pela doutora Nise Yamaguchi, em São Paulo. Tivemos audiência junto com o doutor Calegaro, José Ulisses Calegaro, em Brasília, no Conselho Federal de Medicina, em atuações em políticas públicas no Brasil em relação ao controle do câncer. Fizemos o lançamento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo do Prêmio Ricardo Boechat, um troféu criado e elaborado pelo grande arquiteto e urbanista Rui Otaki. As diretrizes da Braskem, com terapia nutricional, à frente do Dr. Robson, que é um nutrólogo, e presidente do Conselho Superior. Seguinte. As reuniões. O prêmio Ricardo Boechat, que foi no 6º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, temos essa parceria com o Congresso, como a doutora Merula já comentou. Isso nos honra muito e nos entusiasma muito. Realmente foi um sucesso. Os premiados foram o Instituto Nacional do Câncer, o ilustrador Maurício de Souza, o Instituto Oncoguia e a doutora Angelita Abrigama, de São Paulo. E ainda tivemos o show do cantor Fábio Júnior, nosso amigo, parceiro, e que sempre apoiou os nossos movimentos voluntariamente. A nossa reunião para o próximo Congresso Brasileiro, que foi realizado no dia 15 de agosto de 2019, tivemos uma campanha grande de 2 meses em rede televisiva nacional, imprensa, mídia social, e um foco específico, metrôs e trens de São Paulo, com uma repercussão muito importante. A informação ela é fundamental para que as pessoas possam procurar se prevenir. São campanhas periódicas que têm que ocorrer, muitas vezes não conseguimos mensurar o retorno dessas campanhas, mas, com certeza, toda e qualquer campanha, toda e qualquer mobilização nesse sentido, seguramente nos traz um resultado extremamente positivo. As reuniões que tivemos e o nosso acordo renovado com a OPAS e a Organização Mundial de Saúde, né? Hoje, principalmente focando na parte educacional, onde André Perdicares está à frente, isso é muito importante. Seguinte. Participamos do título de especialista em cancerologia cirúrgica no Rio de Janeiro. O trabalho da Convenção Quadro para controle do câncer, controle do tabagismo, liderado pela doutora Nise Yamaguchi, em Brasília, o relatório da OMS, que também foi representado pela doutora Carla Ismael. Fizemos um acordo cooperativo em tecnologia, em transferência de tecnologia em imunoterapia na Universidade do Chile. Fizemos um acordo cooperativo com a Escola Portuguesa de Cancerologia, com o Instituto Português de Oncologia, através do nosso grande amigo, o professor Joaquim Abreu. Eu creio que ele deva ter tido algum imprevisto, porque ele tinha confirmado a sua presença, mas ele estava em atividades cirúrgicas. De qualquer forma, o meu agradecimento pessoal, o agradecimento em nome da Sociedade Brasileira de Cancerologia, ao professor Joaquim Abreu, que sempre esteve presente com a SBC e nos deu essa oportunidade a todos os sócios, ou através da SBC, aqueles que têm interesse no aprimoramento profissional e em pós-graduação, inclusive, nesta instituição europeia de referência. Fizemos também um acordo cooperativo, da mesma forma, seguindo a mesma linha com a Universidade do Colorado, o nosso amigo professor Richard Schulich, que é chairman da Universidade de Denver, realmente abrindo as portas ao desenvolvimento da atualização profissional na área da oncologia. A Sociedade Brasileira de Cancerologia tem a condição oficial de recomendar aqueles interessados a fazerem esses estágios internacionais. Próximo, por favor.
Alguns outros simpósios, vários eventos de apoio, de participação. Seguinte. Pode passar o próximo. Aqui também, seguindo a linha, não vou ser cansativo em referir todos eles, mas esses são alguns que, dentre vários que temos atuado, participando de mesas redondas, participando de conferências, participando do apoio institucional. Seguinte. Seguindo também essa mesma linha de eventos, 2019, próximo. Outros congressos também, 2019, simpósios, enfim. Seguinte. Pode passar o próximo. 2020, com essa pandemia, essa dificuldade que todos nós tivemos, esse enfrentamento, esse grande desafio. Tivemos uma audiência no Senado Federal sobre assuntos sociais relacionados ao câncer. Tivemos uma reunião confirmando o nosso acordo de cooperação técnica com a OPAS, né, em Brasília, e a OMS. Realizamos o 22º Congresso Brasileiro de Cancerologia, foram mais de 2.000 participantes, mais de 400 palestrantes nacionais e internacionais. Foi um sucesso, um desafio, porque precisaríamos decidir se faríamos, nesse ano de 2020, um evento com essa magnitude, habituados a eventos presenciais, habituados a uma outra modalidade de trabalho, mas aceitamos esse desafio, e eu devo isso a toda a diretoria, a todos aqueles que participaram juntamente com essa iniciativa, porque é uma responsabilidade muito grande. Doutora Nise Yamaguchi aceitando a liderança da presidência desse congresso, e ficamos muito honrados, porque foi uma época que muitos recuaram, e recuaram com suas devidas razões, porque realmente muito desafiador, numa época em que a pandemia estava num dos picos máximos, ousar com a insistência em permitir o acesso à atualização médica, especificamente ao câncer. Criamos a nossa nova revista em formato online, com um conselho editorial nacional e internacional, sem dúvida de relevância científica. Criamos o departamento de marketing através da empresa Time, e quero aqui agradecer ao Marcos Cacás, que tão gentilmente está comandando essa nossa cerimônia de posse. Fizemos um acordo cooperativo técnico, que é uma intenção nossa, em todas as associações. Essa é a função da Sociedade Brasileira de Cancerologia, permear entre as associações, entre os médicos, entre a nossa sociedade civil organizada, entre a nossa estrutura política social. Fizemos esse acordo cooperativo através do ex-presidente Alex Guedes, nosso ex-secretário geral, junto à Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica. Próximo. O restante são alguns eventos, eu não vou tomar tempo. Pode seguir, por favor. Esse foi o nosso CONCAN em 2020. Seguinte. E 2021, mantendo as nossas reuniões no CONCINCA, no Instituto Nacional do Câncer. Tivemos já a vitória da primeira edição da revista da SBC. Quero agradecer a editora Âmbito Hospitalar, o Acir, que está nos acompanhando. A revista está em processo de indexação no Lilacs e tem acesso gratuito a toda a comunidade médica interessada, efetivamente democratizando o conhecimento. E aí vem um apelo a todos os sócios, a todos aqueles que se interessarem, para que possamos realmente fazer com que essa revista, nós precisamos ainda de 3 edições, para que ela esteja efetivamente indexada ao Lilacs e daí tenha uma abrangência maior de interessados em artigos originais, etc. Fizemos um acordo cooperativo para o nosso próximo curso internacional da SBC, no Hospital Prince Margaret, em Toronto. Esperamos que em 2022 possamos realizar esse curso.
teremos aí a participação no Todos Juntos contra o Câncer, que nos traz uma honra muito grande, SBC e TJCC, sempre num trabalho conjunto, numa finalidade conjunta, no bem-estar do nosso paciente oncológico, na qualidade de vida desse paciente oncológico e do acesso a esses pacientes oncológicos ao tratamento devido. Em 2021, mantendo as reuniões, pode trocar. Mais um, esse é o anterior. Fizemos uma audiência em Brasília, junto com o Movimento Vencer o Câncer, com o doutor Fernando Maluf, que está à frente da Lei 6330, sobre quimioterapia oral, sob a responsabilidade dos planos de saúde. Essa lei 6330 ela foi aprovada com unanimidade, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Infelizmente, houve um veto presidencial e estamos aí recorrendo a uma reflexão presidencial e de sua assessoria para que esse veto possa ser derrubado de uma forma conciliatória, que haja uma percepção da necessidade da quimioterapia oral, da importância da quimioterapia oral, da importância clínica, comprovada cientificamente, da importância social e humanitária desta lei 6330. A nossa nova eleição, que estamos realizando, vamos fazer em 2021 a venda da nossa sede. A nossa sede já está em condições de ser modernizada e de gerar segurança na sua manutenção. E estamos aí lançando o 23º Congresso Brasileiro de Cancerologia em 2022. Será em Foz do Iguaçu e temos a honra de ter a presidência do Dr. Luiz Antônio Negrão Dias. A despeito de todo esse período de dificuldades e desafios dos mais diversos que ainda estamos vivenciando com essa pandemia Covid-19, a Sociedade Brasileira de Cancerologia vem se mantendo ativa e útil em seus propósitos fundamentais a favor da saúde do povo brasileiro. Eu encerro a minha fala renovando a importância da esperança, com tolerância aos sentimentos e pensamentos de cada um. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Ricardo Antunes, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Parabéns pela reeleição, parabéns também a toda a diretoria. Gostaria, em nome da Sociedade Brasileira de Cancerologia, de agradecer a todos os presentes aqui, que dedicaram tempo para participar desse nosso evento. Desejo a todos que o trabalho dos próximos 3 anos seja muito profícuo, repleto de realizações. E declaro encerrada essa solenidade. Boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez.